em relação ao que a gente já viu até hoje, e aí a gente continua aqui. Para quem já estava no sistema remoto, não vai ter nenhuma novidade, para quem estava no presencial vai estar sentindo um pouquinho a diferença de retornar para o sistema remoto, mas a gente vai continuar aqui da melhor forma possível para não ter perda, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só falar aqui comigo, a gente paralisa, retorna, tá? Continua. Enfim, nós não podemos sair daqui com dúvida, tá bom? Não tenham vergonha. Professora, eu estou com vergonha de perguntar. Me manda a mensagem privada aqui, que eu vejo a pergunta e já falo aqui. Não quero que o nome apareça, não tem problema, só não deixa passar um negócio em branco. Bom, até agora nós estudamos juizados. Nós estudamos, existem 3 tipos de juizado. Nós estudamos o juizado especial civil, nós estudamos as características de um juizado especial civil, um juizado da Lei 9.099, que foi criado para causas de menor valor e menor complexidade, cujo valor não seja superior a 40 salários mínimos. Aí nós vimos, dentro desse juizado, algumas questões muito interessantes. Um procedimento mais simplificado, em que você ajuiza a ação e você já tem uma possível audiência de conciliação para ser marcada. Mas antes dessa audiência de conciliação, se você faz um pedido de tutela de urgência, por exemplo, vai ser numa decisão inicial que essa tutela de urgência ela vai ser analisada. No juizado especial civil da Lei 9.099, não cabe nenhum recurso das decisões interlocutórias, especificamente. No sistema recursal, a gente sabe que existem os recursos das sentenças no juizado especial civil. Estudamos que as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Vimos que não é cabível a citação por edital. Vimos que não é cabível a realização da prova pericial. É permitida a apresentação da prova técnica, que é diferente da prova pericial, porque a prova técnica é um tipo de prova que entra como prova documental. Um relatório médico, por exemplo, um laudo de uma pessoa da área técnica, e aí a gente pode apresentar, não é a mesma coisa que produção de prova pericial. Vimos que existe um sistema recursal muito diferenciado, porque não no sentido da lógica do sistema recursal, porque pelo sistema recursal existe uma devolução de matéria para uma reanálise. E lembrando que o recurso do juizado especial civil, ele não tem efeito suspensivo. Até para quem está fazendo as anotações, os recursos do juizado especial civil, eles não têm efeito suspensivo. Se você tem interesse em algum efeito suspensivo, você vai ter que requerer esse efeito suspensivo no seu recurso, porque a regra é que os recursos do juizado especial civil, eles não suspendem aquilo que foi proferido na sentença, o que significa que, uma vez que você vai recorrer no juizado especial civil, é perfeitamente possível você já fazer a execução provisória daquela sentença que foi feita. É um risco muito grande, porque se a coisa for revertida lá na frente, você vai ter que fazer a devolução, seja total ou parcial. Mas ele não tem esse efeito suspensivo. Se vocês quiserem, vocês vão ter que pedir e explicar a necessidade do efeito suspensivo. E vimos também que é possível embargos da sentença do juizado especial civil, os embargos de declaração, a oposição desses embargos, e que esses embargos, por terem um prazo de 5 dias, que é um prazo inferior ao recurso inominado, que são 10, é possível que o que vai acontecer. Como é o próprio juiz que vai apreciar os embargos de declaração, se vocês fizerem a oposição, os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para o recurso. Então, suponhamos que vocês têm 10 dias para fazer esse recurso no juizado especial civil, lá da sentença. Vocês farão, se for caso, os embargos de declaração primeiro, vocês fazem a oposição, vai ficar tudo suspenso, aguardando o julgamento dos embargos. Quando ele for julgado, o prazo para o recurso inominado da sentença, ele não começa a tramitar dali para frente, ou seja, se vocês fizeram no segundo dia, vocês não têm 8 dias pela frente para fazer esse recurso, vocês voltarão ao início do prazo e terão novamente 10 dias para fazer esse recurso. E aí vimos que esse é um juizado da Lei 9.099 para particulares, ele não tem o interesse da Fazenda Pública, nós não temos a presença da Fazenda Pública, que são as pessoas jurídicas de direito privado, de direito público dentro do juizado. E aí o que acontece? Vimos que na última aula foi criado um juizado muito específico para a Fazenda Pública,
e especificamente a Fazenda Pública Federal, que são os juizados especiais federais. E aí são os famosos JEFs da Lei 10.259. Um procedimento que tem a mesma principiologia, ou seja, a economia processual, a celeridade, um procedimento mais simplificado, que foi criado com base no valor da causa, ou seja, o juizado especial federal é competente para julgar causas de competência da Justiça Federal, cujo valor não exceda 60 salários mínimos. E o critério para o juizado especial federal é um pouquinho diferente do da Lei 9.099, porque o juizado especial federal, criado pela Lei 10.259 de 2001, ele vai ter uma característica diferente, porque o critério aqui é o valor. Então, se nós temos aqui um critério unicamente baseado no valor, professora, mas aqui não tem um critério baseado na complexidade da prova? Em regra, não, porque é um juizado que admite a perícia, apesar de não trazer esse nome especificamente, admite a perícia mais completa para as ações previdenciárias, um tipo de prova que se chama exame técnico, que é muito semelhante à perícia, é permitido na Lei 10.259, no Juizado Especial Federal. Por exemplo, se vocês querem arguir, vocês ajuizaram uma ação contra a União, ou vocês ajuizaram uma ação contra a Caixa Econômica Federal, ou os próprios Correios, e aí eles alegam que a sua assinatura, eles alegam que vocês assinaram um documento, e vocês olham o documento e falam, não, essa assinatura ela não é minha, vai precisar de um exame, que é um tipo de perícia grafotécnico aqui para verificar se realmente essa assinatura é minha. Aí a gente pensa, nossa, juizado não vai dar para fazer esse meio de prova, né? Juizado. E o juizado especial federal permite a produção da prova chamada exame técnico. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de ações com maior grau de complexidade probatória no juizado especial federal. Uma outra questão muito interessante no juizado especial federal é que começamos a ação com a petição inicial, é possível fazer o pedido de tutela de urgência e juntar todas as provas que forem necessárias para aquela ação. E se vocês fazem um pedido liminar, um pedido de tutela de urgência, uma vez analisada pelo deferimento ou pelo indeferimento, aqui nós temos uma regra um pouquinho diferente, por quê? Porque o artigo 4º da Lei 10.259, ele abre ali uma possibilidade de se recorrer de decisões que analisam medidas cautelares, medidas de urgência, no Juizado Especial Federal. Então, aquela regra que a gente vem lá da Lei 9.099, ela fica um pouquinho relativizada aqui no Juizado Especial Federal e é permitido recurso dessas decisões interlocutórias, especificamente nessas situações em que analisam medidas de urgência. E se vocês fizerem a leitura do artigo 4º e seguintes da Lei 10.259, vocês vão perceber essa possibilidade. É claro que, como eu sempre falo nas aulas de juizado, a gente tem umas diferenças entre o que acontece na prática e o que tem na teoria. Mas como vocês precisam conhecer a teoria da lei e vocês serão cobrados em relação a essa teoria que está prevista em lei, então a gente fica preso um pouquinho aqui na legislação, com exemplos concretos, claro, mas da mesma forma que acontece no juizado especial civil, em qualquer juizado, é possível que vocês vejam na prática, vocês vão perceber isso, uma dinâmica um pouquinho diferente da que está prevista em lei, em razão da informalidade dos juizados e das leis abertas. Quando a gente pega a Lei 10.259, eu já até havia falado para vocês, a Lei 9.099 é uma lei um pouco mais extensa, até porque ela traz junto ao Juizado Especial Criminal, mas ela é um pouquinho mais extensa, ela é um pouquinho mais completa, mas é uma lei aberta, que permite muitas interpretações, a gente viu isso na aula de Juizado Especial Civil, e que também permite uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, e toda essa informalidade mesclada com uma lei que é aberta, vai permitir que juizados tomem aí caminhos diferentes, desde que cheguem na sua finalidade. Da mesma forma vai acontecer com o Juizado Especial Federal. Então, nós temos aqui duas regras muito interessantes, que são as seguintes. No Juizado Especial Federal, não haverá prazos diferenciados. Então, a gente sempre estudou que
Fazenda Pública tem prazos diferenciados. Sempre vimos lá que a Fazenda Pública tem prazo em dobro para contestar. E nós vimos lá que a Fazenda Pública tem um prazo, sempre vai ter um prazo em dobro para contestar e para recorrer, e no Juizado Especial Federal não haverá prazos diferenciados, ou seja, a Fazenda Pública, segundo a Lei 10.259, ela tem prazo simples, da mesma forma que as pessoas físicas têm prazos simples. Também vimos que no Juizado Especial Federal, em relação às sentenças, vocês estudaram, quando vocês estudaram recursos, que toda vez que a Fazenda Pública perde a ação, ou seja parcialmente ou totalmente, perdeu completamente a ação, ou foi condenada a pagar um valor parcial, isso não no juizado, tá? Isso fora. Só fazendo uma lembrança aqui das aulas de recurso. Vocês aprenderam que toda vez que a Fazenda Pública ela perde a ação, a obrigatoriedade de um reexame necessário, de uma remessa obrigatória, um recurso de ofício, cada um vai chamar de um jeito, e é como se fosse uma confirmação da instância superior. Isso leva um certo tempo, apesar de ser um procedimento simples, isso pode gastar meses aí para fazer essa confirmação da sentença de primeiro grau. Agora, no juizado, em razão da celeridade do processo, também não existe a obrigatoriedade do reexame necessário. Então, a gente está aqui diante de duas regras extremamente importantes. Quais são? Primeiro, no Juizado Especial Federal, não caberá o reexame necessário das sentenças, mesmo que a Fazenda Pública seja condenada, e também não haverá prazos diferenciados. Outra questão do Juizado Especial Federal, a competência ela é absoluta. No Juizado Especial Federal, a competência é absoluta, a competência ela não é relativa. O que isso significa? Uma vez que a causa de vocês seja de competência do Juizado Especial Federal, obrigatoriamente ela vai ter que tramitar em relação a esse procedimento, sob a égide da Lei 10.259 de 2001. Não é a mesma regra da Lei 9.099. Na Lei 9.099, nós temos a faculdade de ajuizar, é opcional, eu posso ou não ajuizar a ação no Juizado Especial Civil. Essa regra ela não vai acontecer nem no Juizado Especial Federal, nem no Juizado Especial da Fazenda Pública. Bom, uma vez proferida a sentença no Juizado Especial Federal, foi lá, nós estamos com ação aqui contra a União, no valor de 50 mil, e aí foi proferida a sentença. E aí nós conseguimos ganhar os 50 mil contra a União. E lá na sentença consta, por todo o exposto, condeno a União Federal ao pagamento de indenização no valor de 50 mil reais, em benefício da autora, Milena, e coloca lá todas aquelas regras, né? O pagamento deve ser feito no prazo de 60 dias após o recebimento da requisição, enfim, coloca lá as regras do pagamento. Pessoal, não tem como nós falarmos, nós estamos aqui falando de um juizado. E nós sabemos que um juizado desse, se tem uma condenação contra a Fazenda Pública, nós sabemos que é uma execução contra a Fazenda Pública. Qualquer procedimento aqui vai se chamar execução contra a Fazenda Pública. Então, suponhamos, como que acontece? Foi proferida a sentença, essa sentença condenou a União ao pagamento de 50 mil reais para nós, aqui, por exemplo, para cada um aqui. Então, como que é feito isso? Uma vez que foi publicada a sentença, transitada em julgado, ou seja, ela se tornou imutável, seja porque recorreu e a turma recursal federal decidiu e manteve a decisão de 50 mil, ou seja, porque a União não recorreu. Ou seja, ela transitou em julgado. O que acontece? É emitida uma requisição, é feita uma requisição, parece um ofício. É feita uma requisição é ordem. Essa requisição é feita do juiz, que proferiu a sentença, lá do juízo, é encaminhada uma requisição para o devedor, no caso aqui a União Federal. Então, chega lá na União um documento que se chama requisição,
E essa requisição prevê o seguinte, nos termos do artigo tal da Lei 10.259, você tem 60 dias para efetuar o pagamento para a autora. Então, observem que nós estamos trabalhando com um juizado. Então, no juizado não existe o precatório, a previsão do precatório. Se nós formos entrar no recebimento por precatório, o procedimento do juizado não tem razão de existir, porque nós teremos um procedimento mais rápido, com uma execução extremamente demorada, porque o precatório é demorado. Nós sabemos que precatório ele pode levar anos para a gente poder receber, a não ser que sejam créditos alimentares. Vocês já estudaram execução, vocês já estudaram o artigo 100 da Constituição Federal, e sabemos que existe aí, tem que entrar numa lei orçamentária para previsão, enfim, acaba que isso vai entrando, depois de anos a pessoa recebe. Isso desanima até muitas pessoas a ajuizarem ações contra o poder público, porque falam, não, vou ajuizar ação contra o poder público, não, vou receber isso daqui 50 anos, e aí a pessoa vai e fica meio desanimada, né, para entrar com a ação, ajuizar uma ação contra o poder público. Lembre-se que no juizado, no procedimento dos juizados, os pagamentos são feitos independente de precatório, é feito por meio de requisições, que na prática chamamos de requisições de pequeno valor. São requisições de pequeno valor porque as leis têm os limites, né? A lei da 10.259 tem um limite aí de 60 salários mínimos. Então, o que prevê a lei 10.259? Prevê o seguinte: foi proferida a sentença, publicou, transitou em julgado, publicou, enfim, é encaminhado uma requisição, que a gente chama de requisição de pequeno valor, para o devedor, e o devedor tem 60 dias para efetuar esse pagamento, diretamente numa conta judicial. Essa conta judicial ela pode ser feita tanto na Caixa Econômica Federal como no Banco do Brasil, vai depender do banco que vai estar tendo convênio com a Justiça Federal, geralmente é a Caixa Econômica Federal, mas pode mudar também. E aí é feito um depósito judicial ali daquele valor. A lei prevê, na prática isso pode ser diferente, tá? A lei prevê que a própria parte, ela pode ir lá no juizado, onde tem juizado, se não tiver juizado dentro da Justiça Federal, dentro da vara federal ali tem o procedimento do juizado, é a mesma coisa, ela pode ir lá. Na verdade, a parte pode levantar esse valor independente de alvará, a lei prevê isso. Na prática, a gente vê muitas emissões de alvará e também a possibilidade dos advogados, se na procuração constar que esse advogado ele tem poderes para receber em nome do cliente, do outorgante, o alvará ele pode ser feito no nome do advogado. O advogado aí deve feito um alvará, ele com esse alvará vai no banco, onde foi feito o depósito judicial, e consegue fazer o levantamento desse valor. Ah, mas e se a União não fez esse pagamento? Se o devedor não faz o pagamento, a lei prevê que poderá ocorrer o sequestro do valor, como eu falei, eu havia falado, cuidado com essa palavra, porque na prática é um bloqueio judicial que é feito na conta da União, por exemplo, na conta da Caixa Econômica, na conta do réu. É feito um bloqueio. Esse bloqueio não se chama penhora online, na Lei 10.259. Parece uma penhora online. Muitas pessoas na prática até falam, é só pedir a penhora na conta da União, por exemplo. Mas, na verdade, a Lei 10.259 fala a palavra sequestro. Então, é um bloqueio. O valor ele poderá ser sequestrado. Vocês podem pedir o sequestro do valor na conta da União. Certamente vai ter dinheiro na conta da União. Nós estamos falando aqui de réus. Quais são os réus da Lei 10.259? União, a União Federal, as autarquias federais, que são pessoas jurídicas de direito público, e aqui não se esqueçam das agências, porque são autarquias em regime especial. Nós estamos falando aqui de fundações públicas federais e estamos falando de empresas públicas federais. Então, são realmente pessoas jurídicas que possuem dinheiro em conta. Então, dificilmente vocês não vão encontrar algum valor na conta desses réus. Então, é feito dessa forma, tá? Eu mencionei muito a palavra sequestro, porque a gente recebe muitas questões, e no banco de dados nós vimos lá uma questão que tratava especificamente disso, se a palavra era sequestro. Poderá determinar, tinha uma alternativa lá que estava assim, não ocorrendo o pagamento no prazo de 60 dias, o exequente poderá requerer a penhora online. Olha aí, mudou a palavra. Poderá requerer a penhora online
na conta da União. Era um caso concreto e era a alternativa errada. Foi considerada a alternativa errada porque a Lei 10.259 traz a palavra sequestro do valor e não a palavra penhora online. Então, quando eu falo para vocês que a teoria tem que ser muito bem lida, tem que ser muito bem estudada, porque na prática a gente sabe que é um tipo de bloqueio, pode ser que até a gente confunda alguma coisa, mas a palavra correta é a palavra sequestro e vocês serão cobrados naquilo que está realmente e efetivamente escrito na lei. Em relação ao juizado, e lembrando que os réus no juizado especial federal não podem ser autores. Os réus no juizado especial federal, eles não podem ser autores. Então, se eles não podem ser autores, enfim, o juizado especial federal ele não foi criado para a União nos processar, ou para a Caixa Econômica nos processar, ou para o INSS nos processar. O juizado especial foi criado para nós processarmos a União, para nós processarmos a Caixa, para nós processarmos o INSS. Esses réus não podem ser autores. O que é permitido é a apresentação de pedido contraposto, ou seja, dentro da contestação, se um desses réus legitimados por lei tem alguma pretensão contra o autor, ele vai ter que fazer dentro da contestação por meio de dentro de um tópico que se chama pedido contraposto. Observem que não é uma ação do réu contra o autor, ele está fazendo um pedido dentro da própria defesa dele. É como se fosse uma reconvenção. Nós só não podemos chamar de reconvenção porque não é cabível a reconvenção no juizado especial, nem civil, nem federal e nem da Fazenda Pública, tá? Sistema recursal é um sistema também de colegiado, esse colegiado também se chama turma recursal, composto por 3 juízes federais. Então, da mesma forma que existe a turma recursal do juizado especial civil, também vai existir a turma recursal do juizado especial federal. A diferença é que são 3 juízes, juízes federais, que foram nomeados para integrarem a turma recursal do juizado especial federal. É um recurso ordinário, que é interposto no prazo de 10 dias. Esse recurso é interposto perante o juiz que proferiu a sentença. A outra parte é intimada para apresentar suas contrarrazões, tudo aqui em prazo simples, não tem prazos diferenciados para a Fazenda Pública. E uma vez que esse recurso é interposto, as razões foram apresentadas, as contrarrazões apresentadas, o juiz vai encaminhar esse processo para a turma recursal, para ser distribuído entre um desses 3 juízes, que vai ser o juiz relator, e depois vai ter uma sessão de julgamento, da mesma forma que acontece com o juizado especial civil, por votação. É permitida a sustentação oral também, e aí o juiz relator faz o seu voto, a sua decisão, e vai ter uma votação se os outros 2 juízes vão concordar ou discordar dessa decisão que foi feita pelo juiz relator da turma recursal. Vai ser por maioria, o resultado final pode ser unânime ou pode ser por maioria. Das decisões da turma recursal não cabe recurso em regra, com exceção de embargo de declaração, que é possível em qualquer situação, desde que vocês entendam que é caso de embargo de declaração, ou se vocês perceberem que houve uma violação de dispositivo constitucional, e aí vocês podem interpor o recurso extraordinário, tá? Não se esqueçam da leitura do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.259, porque lá nós temos várias ações que não podem ser ajuizadas no juizado especial civil, não se esqueçam delas. Quais são? O artigo 109, inciso 2, 3 e 11, o inciso 2 e 3, especificamente sobre questões e litígios internacionais e estrangeiros, o 11, envolvendo questões e direitos indígenas, mandado de segurança, não é cabível no juizado especial federal, ações envolvendo as ações coletivas, que é a ação popular e a ação civil pública, que a gente vai começar a estudar agora, elas não cabem no juizado especial federal, as ações que discutam improbidade administrativa, ações envolvendo imóveis públicos, ação divisória, demarcatória, desapropriação, execução fiscal, não é cabível no juizado especial federal, até porque os réus não podem ser autores, e em uma execução fiscal o réu seria
o autor, a execução fiscal ela não é feita do particular contra o público, é o público processando a gente, é a União nos processando, enfim, é o réu aqui que faria a execução fiscal e também não caberia no Juizado Especial Federal. Ações que discutam demissão de servidor público ou sanções aplicadas a militares. Nós temos aí várias restrições, né? As ações anulatórias de ato jurídico, com exceção da fiscal e da previdenciária. Essas ações, elas não são cabíveis em probidade administrativa, já falei, essas ações, elas não são cabíveis no âmbito do Juizado Especial Federal, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, só um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Eu queria mostrar para vocês umas questões. Deixa eu ver se é essa aqui. Vocês se lembram que eu falei para vocês que nós recebemos umas questões aqui de um concurso para procurador federal, que a prova inteira de processo civil foi a Lei 10.259, inteira. Quem não estudou a Lei 10.259 não conseguia fazer, porque todas as questões de processo civil era para procurador federal e as questões giravam em torno da Lei 10.259, só caiu o Juizado Especial Federal na prova. E eu tenho essas questões aqui, eu vou compartilhar com vocês, vamos resolver junto, para vocês verem agora, agora vai fechar o conteúdo mesmo aí, nós vamos selar isso aqui no conhecimento de vocês, vocês vão ver como que isso aparece. Vou compartilhar a tela, só lembrando que essa foi feito pelo CESP, é o famoso certo e errado, e uma errada não acerta, aquele sistema horroroso que vocês já conhecem, traumatizante. Deixa eu compartilhar com vocês e a gente vai resolvendo junto aqui, tá? Aqui, a gente vai fazer o verdadeiro ou falso. Foi um concurso para procurador federal em 2009. Aí todas essas questões aqui, a prova de processo civil era isso aqui, porque eu peguei e coloquei como atividade, geralmente a gente faz isso aqui em sala de aula, junto. Mas vamos fazer aqui, analisar os itens para a gente ver se isso é verdadeiro ou falso, porque aí a gente vê como que é cobrado, e vendo como é cobrado, vocês vão se lembrar do que a gente estudou na Lei 10.259, olha só. Vamos pelo verdadeiro ou falso. Vamos aqui para a primeira frase aqui, que interessante. Pela sistemática do direito processual civil, a competência fixada em razão do valor da causa é relativa. Pelo processo civil normal, não esqueçam o juizado, então a questão está falando só do processo civil normal. Pela sistemática do processo civil normal, a competência fixada em razão do valor da causa relativa. A competência fixada em razão do valor, ela vai ser relativa. Até aqui está tudo bem. Mas, pelo sistema instituído pela Lei 10.259, que é a lei do juizado, a competência fixada pelo valor é absoluta, onde houver juizados instalados. Correto? Lembra que eu falei para vocês que o Juizado Especial Federal ele tem competência absoluta, ele não tem competência relativa? Olha como que aparece. Porque a regra é que a competência em razão do valor, ela seja relativa. Vocês vão lembrar lá do processo civil 1. A competência em razão da pessoa e da matéria, ela é absoluta. A competência em razão do território e do valor, ela vai ser relativa. Mas,
Pelo regime instituído, sistema que foi instituído pela lei do Juizado Especial Federal, a competência ela é absoluta, e é. A competência, aqui é um verdadeiro, é uma alternativa toda certa, toda correta, que vocês marcariam o V, tá? Vão lembrando aí do que foi falado na aula passada e nessa aula. Vamos lá para a segunda frase. Somente podem figurar como partes rés, os réus. Quem são os réus do juizado? A União, ok. As autarquias, ok. As fundações e as empresas públicas federais. Excelente, ok. As sociedades de economia mista são demandadas perante a Justiça Comum, pois estão excluídas do âmbito de competência da Justiça Federal. Nessa questão, faltou a palavra estadual aqui, mas a gente entende porque, né, eu acho que aqui daria não sei, uma discussão. Mas o que a gente entende aqui seria o seguinte: as sociedades de economia mista foram excluídas da competência da Justiça Federal, então elas vão para a Justiça Comum Estadual, porque elas estão excluídas da competência da Justiça Federal. Essa alternativa aqui ela é verdadeira. Lembra quando a gente estudou? Até porque os réus do Juizado Especial Federal são União, tá aqui, ó, União, autarquia, fundação pública e empresa pública. A sociedade de economia mista, elas foram excluídas, mesmo as federais, porque elas não estão na competência da Justiça Federal. A gente estudou isso na aula de juizado especial civil, porque é lá no JEC ou na vara civil estadual que a gente vai processar Banco do Brasil, por exemplo. Foi naquela aula que a gente estudou isso. Então, aqui ela é verdadeira, apesar de eu entender que faltou a palavra estadual ali. Por quê? Porque a justiça federal, normal, ela não é justiça especial. Ela é justiça comum, é procedimento comum. Agora, o juizado especial federal é um procedimento especial, tá? Mas aqui ela é verdadeira. Olha a terceira frase. Não se admite que a União ocupe o polo ativo da demanda. Verdadeiro, ela não se admite. Os réus não podem ser autores. E o particular, o passivo, salvo nos casos de pedido contraposto. Também é verdadeiro. A União, os réus não podem ser autores. Então, a União não pode ocupar o polo ativo e o particular, o polo passivo. A não ser que a União queira fazer um pedido contraposto. Não é polo ativo, mas é permitido o pedido contraposto. Essa aqui também, ela é verdadeira, tá? Olha a outra frase. Nos juizados especiais federais, a Fazenda Pública mantém o prazo em quádruplo para contestar. É porque nessa época era em quádruplo, tá? Hoje é em dobro, antigamente era em quádruplo. E em dobro para recorrer, mas não há remessa obrigatória das decisões contra ela proferidas. Vamos analisar isso aqui. No juizado especial federal, a Fazenda Pública não tem prazos diferenciados. Então, ela já está errada. Só de ler esse início aqui, a gente já vê que já está errado. Os prazos aqui são simples. Não haverá remessa obrigatória. Ok, não haverá. Mas a Fazenda Pública não tem prazos diferenciados. Então, essa alternativa ela é errada, porque ela coloca aqui que a Fazenda Pública mantém prazos diferenciados. E a Fazenda Pública não mantém prazos diferenciados. Então, essa alternativa ela é falsa em razão disso. Outro ponto. É só para vocês verem como que a coisa aparece, viu? Os juizados especiais federais não são, ó, o tanto de não. Os juizados especiais federais não são competentes para julgar mandado de segurança, verdadeiro até aqui, não cabe, está lá naquelas ações lá que não se incluem, mas são competentes para julgar ação de improbidade de funcionário público e ações coletivas propostas por associações. O menor sentido, a gente estudou lá naquelas causas que não se incluem na competência do Juizado Especial Federal. Mandado de segurança não se inclui, ok, mas questões de improbidade administrativa também não se inclui e ações, principalmente ações coletivas, também não se inclui. Então, ela vai certa até o momento e depois ela traz informações que são falsas. Essa questão, ela é considerada falsa. Então, se você conseguiu ver essas questões, conseguiu marcar aí, dar a resposta, independente do que eu falei, vocês conseguiram enxergar isso, vocês com certeza conseguiram aprender a Lei 10.259. E se tinha alguma dúvida, agora com certeza, vendo aqui
essas questões como elas aparecem, vocês conseguem agora ver como que aquele conteúdo que a gente fez, ele aparece em algumas provas e como ele é cobrado. Eu vou parar de compartilhar e aí agora a gente volta para cá para eu fazer uma observação com vocês, que é a seguinte. Olha essa observação. Só diminuir o ar aqui, senão agora eu vou congelar, minha voz vai congelar e alguma coisa vai acontecer aqui. Eu vou desmaiar. Vamos lá. Eu falei para vocês que existem 3 tipos de juizado. Então, até agora, vou chegar vocês mais perto de mim aqui. Até agora, nós estudamos o juizado especial civil, o juizado especial federal e o juizado especial da Fazenda Pública. Tá, ok. Vamos só para o juizado especial da Fazenda Pública para a gente fechar, porque, nossa, tem mais um juizado, pai do céu, que tanto de coisa. Pensem o seguinte, vocês já aprenderam o JEC, vocês já aprenderam o federal, que a gente já selou ele agora, fechamos agora. E no juizado especial da Fazenda Pública, nós não teremos a necessidade desse tempo todo em relação a esse juizado, porque está cansativo esse tanto de juizado. O que nós temos que compreender aqui? Primeiro, tudo que vocês aprenderam de juizado especial federal vai se aplicar ao juizado especial da Fazenda Pública, porque a lei, e a gente pensando aqui, não, a gente falou muito da lei 10.259, que é a lei do juizado especial federal. O juizado especial da Fazenda Pública tem uma lei também. Essa lei aqui, lei 12.153 de 2009, que é a lei do juizado especial da Fazenda Pública. Pessoal, quando vocês fazem uma leitura da lei 12.153 de 2009 e fazem uma leitura da lei 10.259, que é o juizado especial federal, vocês vão ler a mesma coisa. Vocês vão ter a sensação de estar lendo a mesma coisa. Mas é a mesma coisa? É, porque é juizado público. Então, as mesmas regras que vocês viram lá. Olha, não cabe aquelas ações no juizado especial federal. São as mesmas ações que não cabem no juizado especial da Fazenda Pública. O juizado especial da Fazenda Pública tem competência absoluta. Ou seja, uma vez que é causa de juizado especial da Fazenda Pública, a gente vai ter que mandar a ação para o juizado. Sim, é competência absoluta do mesmo jeito. Das decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis em regra, salvo as que analisam medidas de urgência. Da mesma coisa, mesma regra. É cópia, tá? Tudo isso que eu falei para vocês aqui é praticamente cópia da lei do juizado especial federal. Então, não tem muito segredo. Ah, professora, mas deve ter alguma diferença? Tem que ter, porque senão não utilizaria o mesmo juizado. As duas grandes diferenças que a gente não pode deixar de comentar aqui está exatamente na legitimidade passiva, por isso que tem esse juizado. E uma questão muito interessante envolvendo a execução. Na execução, vocês vão ficar assim, mas por quê? E aí eu vou falar para vocês, porque está na lei. Porque quem criou a lei, criou assim. Então, infelizmente, é assim, e aí tem que ser assim. Paciência. O que acontece? Da mesma forma que existe um juizado especial federal, existe um juizado especial da Fazenda Pública. Então, olha só. Nós temos um juizado especial federal que os réus são federais. Por isso que o juizado especial se chama juizado especial federal. Então, são pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado, mas no âmbito federal, por isso que tem o juizado especial federal. Aí pensou-se o seguinte, se existe uma lei de juizado especial federal para os federais, contra os federais, por que não tem para os estaduais, distritais e municipais? Então, essa foi a lógica da coisa aqui. Aí, o que acontece? No ano de 2009, é publicada uma lei que cria um procedimento mais simplificado, que também leva em consideração 60 salários mínimos, contra estados, municípios e Distrito Federal. Então, completou. Se vocês pararem para observar aqui, agora o negócio ficou completo. Tem uma lei 9.099 para particulares, até 40. Tem um juizado
até 60 contra pessoas jurídicas de direito público e empresas públicas federais, e agora tem, desde 2009, um procedimento até 60 também, que os juizados públicos, os dois são até 60, contra, agora não é mais federal, contra estados, municípios e Distrito Federal. Então, se a Malu está conduzindo o veículo dela, e aí vem o carro, o veículo da Secretaria da Cefaz, da Secretaria da Fazenda Estadual, e vai lá no carro da Malu e dá uma pancada no carro dela. E aí ela tem um dano de 25 mil no veículo dela. E ela não vai ajuizar uma ação contra a Cefaz. A Secretaria da Fazenda não tem personalidade jurídica. Vocês já estudaram em direito administrativo que órgãos públicos órgãos, né, na verdade, não podem ser processados, é a teoria do órgão. Eles não têm personalidade jurídica, a gente só processa, a gente só ajuiza a ação quem é pessoa jurídica. Então, no caso aqui, quem vai responder é o Estado de Goiás, ou se for a Secretaria da Fazenda de São Paulo, vai ser o Estado de São Paulo que vai responder. Então, a Malu vai lá, ajuiza uma ação de indenização no valor de 25 mil reais. Ó, não quero dano moral, eu só quero aquilo que foi feito no meu carro. O problema, o estrago que foi feito no meu carro. E ela agora quer processar o Estado, determinado Estado de Goiás, qualquer veículo de qualquer Estado que tenha batido no carro dela. Então, ela vai ajuizar essa ação, e é uma ação de competência absoluta contra o Estado no juizado especial da Fazenda Pública. Então, existe um juizado especial específico. Se fosse um carro da Secretaria de Meio Ambiente do município de Anápolis, por exemplo, que batesse no carro dela, ela iria juizar uma ação contra o município de indenização, e é um valor até 60 salários mínimos. Então, a competência do juizado especial da Fazenda, no juizado, a competência do juizado especial da Fazenda Pública são causas até 60 salários mínimos contra estados, municípios e Distrito Federal. Cuidado, povo! Esses dias também analisando algumas questões, montando os simulados aí que a gente faz pela vida para os alunos, eu vejo lá uma questão. Compete ao Juizado Especial Federal causas até 60 salários mínimos contra o Distrito Federal. Pegar essa questão só porque tem federal na palavra distrito. Porque se não tivesse, não colocava lá. Distrito Federal, mesmo tendo o nome federal, ele se equipara aos estados aqui. Então, o competente não vai ser o Juizado Especial Federal. O competente vai ser o Juizado Especial da Fazenda Pública. Ah, eu preciso ajuizar uma ação contra o Distrito Federal, porque o Distrito Federal está me devendo 30 mil. Perfeitamente possível, procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, Lei 12.153. É uma causa até 60 salários mínimos contra o Distrito Federal, que se equipara aos estados para fins de juizado. Então, aqui nós temos as competências, as mesmas restrições, não haverá prazo em dobro, não haverá reexame necessário, em caso de sentença que dê sucumbência para a Fazenda Pública. Então, nós temos as mesmas regras do Juizado Especial Federal. A primeira grande diferença são os réus. No Juizado Especial Federal, são federais. No Juizado Especial da Fazenda Pública, são os entes estaduais, municipais e distritais, que, no caso, especificamente, é o Distrito Federal. E outra grande diferença é aqui que vai dar uma confusãozinha aqui, às vezes, na nossa cabeça, é na execução. Porque como que funciona a execução? O sistema da execução é muito semelhante ao outro juizado. Por quê? Não tem precatório. Então, não tem o pagamento feito por precatório. Nós estamos falando de juizado, gente. Então, no juizado, não tem pagamento feito por precatório. Os pagamentos são feitos por requisições. Nós estamos diante de procedimento mais simples, não tem cabimento um precatório aqui também. O problema aqui é que a Lei 12.153, ela trouxe valores estranhos e diferentes do da lei. Então, por exemplo, nós estamos falando de uma lei que prevê causas até 60 salários mínimos. Essa lei aqui prevê. Então, são as causas até 60 salários mínimos contra estados, municípios e Distrito Federal. Ok.
O problema é que para as requisições, ou seja, para determinar o pagamento sem precatório, a lei não seguiu o valor da lei. Porque lá no Juizado Especial Federal são 60 salários. Então, as requisições podem ser feitas, os pagamentos podem ser feitos independente de precatório até 60 salários. Então, o RPV seguiu os 60 salários da lei. Só que no Juizado Especial da Fazenda Pública, o RPV não segue 60 salários mínimos. Como assim não segue? Não segue, gente. Olha isso aqui. É o seguinte, para ter pagamento independente de precatório, ou seja, por requisição, para os estados e para os estados e Distrito Federal, 50 salários. E para os municípios, 30 salários. Então, para ter um pagamento, olha isso, lá na execução, para ter um pagamento independente de precatório, isso está na Lei 12.153, depois quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão encontrar esses valores aí. Olha só, vamos entender. Então, para ter um pagamento independente de precatório, por requisição, só se o valor da requisição para estados e Distrito Federal for até 40 salários e município 30, mesmo com uma lei que estabeleça ali que a gente pode ajuizar uma ação até 60. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que a Amanda, ela ajuizou uma ação contra o estado de Belo Horizonte, por exemplo. Desculpa, ela mora em Belo Horizonte e ela ajuizou uma ação contra a cidade de Belo Horizonte, contra o município de Belo Horizonte. Aí, o que acontece? A Amanda está lá em Belo Horizonte, ajuizou uma ação contra o município, e aí, lá nessa ação em face do município de Belo Horizonte, ela pode ajuizar uma ação até 60 salários, ela ganha 50 salários mínimos, por exemplo. Aí ela tem uma sentença de 50 salários mínimos contra o município de Belo Horizonte. Ganhou. Agora ela quer receber. Por ser município, vai sair uma requisição, aí vai depender dela. Ela vai ter que fazer uma opção. Por quê? Para sair requisição de pequeno valor, para município, o limite é 30. Então, nós temos aqui um limite de 30 salários mínimos. A Amanda tem uma sentença favorável a ela, condenando o município de Belo Horizonte a pagar 50, mas para ser por RPV, ela só pode receber 30. É isso que prevê a Lei 12.153. Professora, mas isso não tem cabimento, isso é injusto. Mas eu também acho que é estranho, muito estranho isso aqui. Aí, o que acontece? Ela vai ter aí pode vir a dúvida agora na cabeça de vocês, até na cabeça dela ali, ó. Tá, então, como eu ganhei 50 salários mínimos, eu posso fracionar, fazer duas requisições, uma de 30 e uma de 20. Não. É o primeiro raciocínio que a gente tem aqui, vamos fracionar. Não pode, porque a mesma lei aí, ó, 12.153, nos artigos seguintes, veda o fracionamento das execuções. Já tem a vedação. Então, não é permitido fazer o fracionamento de execuções no juizado especial, nem o federal nem o civil. Não pode ser feito. Perdão, nem o federal e nem da Fazenda Pública. Nenhum dos dois. Então, o que resta para a Amanda fazer? Ela está com a sentença favorável a ela contra o município de Belo Horizonte em 50 salários mínimos, lá na Fazenda Pública, no juizado da Fazenda Pública. Ela não vai ter uma requisição de 50 salários mínimos, porque a lei prevê que as requisições para municípios, condenando municípios, é até 30. A Amanda tem dois caminhos. Ou ela renuncia 20, e aí a requisição dela vai sair em 30, e ela vai receber os 30, ou ela renuncia as requisições e faz tudo por precatório no valor de 50. Vai levar 10 anos para receber os 50, mas vai receber. Então, as opções que ficam não são muito boas. É o mesmo exemplo aqui. Vamos supor que a Milena, ela ajuiza uma ação contra o Estado de Goiás agora. Vamos aumentar o valor. Ajuizou uma ação contra o Estado porque ela fez uma prestação de serviço e não foi paga.
E aí ela está com um valor aí de 55 mil para receber do estado de Goiás. E aí vai lá e a sentença sai, porque até 60 salários, a sentença vai lá e sai. Sai uma sentença condenando o estado de Goiás a pagar os 55 mil da Milena. Aí, beleza, Milena, ganhei 55 mil, perfeito. Então, como que é o procedimento? Sai uma requisição, que é a RPV, lá do juiz que proferiu a sentença, e dá 60 dias para o Estado fazer o pagamento, do mesmo jeito que a gente já aprendeu. O problema é que essa requisição contra estados, ela não pode ser superior a 40 salários. Então, a Milena está aqui, garantido 40 salários via RPV, mas ela ganhou 55. Como que fica esse problema aqui? Tem uma diferençazinha aqui que ela precisa receber. Ela só tem duas opções. Ou ela aceita a requisição, ser feito por requisição, esquece precatório, ser feito por requisição, só que ela só vai receber 40 salários. Ou ela esquece requisição e aí faz tudo por precatório. Ela pode escolher que a execução seja feita por precatório. O que a Milena não vai fazer, vai poder fazer, o que a Amanda não vai poder fazer é fracionar. Ah, faz duas RPV aí para mim. Uma em 40 salários e outra no restante. Ou então faz, a Amanda, faz duas RPV para mim. Uma de 30 e a outra no restante, para chegar nos valores que elas receberam. O fracionamento de execuções não é permitido. Então, a gente tem um problema aqui. Esse problema é uma lei que permite ações até 60 salários mínimos, mas que limita abaixo de 60 os valores das requisições dos RPVs. Então, a gente tem que fazer essa observação, é uma das principais observações que a gente faz na Lei 12.153. Não temos esse problema na lei do Juizado Especial Federal, porque a requisição de pequeno valor lá é o valor da lei, então a gente não tem essa discussão lá, mas temos essa discussão aqui interessante. O que eu recomendo para vocês é que vocês façam a leitura da lei, porque aqui só tem dois caminhos. Se a pessoa escolher, vamos supor que ela teve condenações a valores superiores do RPV, ela vai ter que escolher. Ou ela faz RPV de 30 contra município, ou 40 contra Estado e Distrito Federal, e esquece o resto que ela ganhou, porque é uma renúncia, ou ela esquece RPV e faz tudo por precatório, se ela quiser muito receber o valor cheio. Fica parecendo assim, parece que foi uma coisa que foi criada para não ser pago. Parece que foi uma coisa criada para, assim, tá, existe um juizado até 60 salários mínimos, mas se você receber mais que 30 ou 40, dependendo do município ou do estado, você vai ter que optar aí pela questão do precatório. Então, fica para dificultar mesmo o pagamento e acaba que a pessoa tem que fazer umas renúncias se ela quiser receber mais rápido por meio de requisições, tá? Então, uma coisa meio aí que gera um pouco de porquês, né? Por quê que fizeram isso em relação aos R? Não faz sentido um negócio desse, a lei é até 60, but existe. E está lá na Lei 12.153. Os motivos, só o legislador para dizer para vocês. Gente, alguma dúvida nos juizados? Porque juizado parece mês de agosto, aquele negócio infinito. Professora, só para confirmar aqui, os requerentes das ações de juizado especial da Fazenda Pública são as pessoas físicas, microempresa e empresa pequena, assim como da juizado especial federal, né? Mesma coisa. Milena, depois faz uma leitura da lei, você vai ficar impressionado, porque as pessoas, assim, elas fizeram Ctrl+C, quem fez a lei em 5 minutos. Porque ela copiou, é um Ctrl+C mesmo. Pegou a lei 10.259, deu um Ctrl+C, foi o juizado especial da Fazenda Pública, deu um Ctrl+V, e foi mudando o quê? Os réus, que é federal, né? Tirando tudo que é federal, porque não é Fazenda Pública, estadual, municipal, distrital, tirou tudo que é federal, colocou tudo que é estadual, municipal e distrital, o resto continuou, foi lá, o sistema de execução a mesma coisa, requisição, 60 dias, mesma coisa. A diferença é que houve uma alteração no valor das requisições.
40 para estados e Distrito Federal e 30 para municípios. Nas poucas diferenças que a gente vê. Isso, recurso ordinário, Sara, endereçado para a turma recursal estadual, porque o juizado especial da Fazenda Pública é no âmbito estadual, não é no âmbito federal, e o sistema recursal é o recurso ordinário, no prazo de 10 dias, também encaminhado para a turma recursal, encaminhado, interposto perante o juiz que proferiu a sentença, e depois de apresentadas as razões e contra-razões, estando pronto o recurso, ele é remetido para uma turma recursal, com 3 juízes, do mesmo jeito. A sistemática recursal dos juizados é a mesma, por meio de turmas recursais. A diferença que a gente vai ver é que no juizado especial federal, os juízes são juízes federais. Tá? Ok? Podemos encerrar não a aula, viu? Podemos encerrar o filme, a nova... Isso aqui parece uma série, né? Juizado, porque nós estamos um mês inteiro estudando 3 juizados. Gente, alguma dúvida em juizado? Porque agora nós vamos partir para um negócio completamente diferente de tudo que é juizado. Até porque as ações que nós vamos estudar agora não são cabíveis no juizado. Essas 2 ações que a gente vai começar a estudar. Na primeira aula eu falei para vocês que é um semestre diferente. É um semestre em que cada aula a aula, assim, tirando o juizado, que são 10 temporadas, né? Cada encontro agora são ações diferentes. Agora a gente vai estudar uma lógica completamente diferente de juizado, que são as ações coletivas. Alguém aqui na sala já sabe que quer Ministério Público? Tem alguém aqui na sala? Professora, estou fazendo direito porque se eu não for promotor ou promotora de justiça ou algum cargo dentro do Ministério Público, para mim nem serve. Não vou ver nenhum promotor aqui nessa sala, nenhuma promotora? Semana passada, eu estava tão feliz, um ex-aluno, Fabrício, tomou posse lá no Ministério Público do Mato Grosso. E a posse dele foi pelo Zoom. Não, gente, tem uns momentos da vida da gente que eu fico assim, eu não sei se eu comentei com vocês na aula passada, porque vai fazer 16 anos que eu dou aula na Uni, e assim, todas as formaturas eu vou, todas as colações. Eu acho que é um dos momentos mais emocionantes da nossa vida. Muitas pessoas falam, ai, professora, eu não sei se eu participo da colação de grau, só se você não tiver condição mesmo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já passei por muita coisa nessa vida, gente, mas eu já fucei coisas assim, fui atrás de estudar umas coisas, uns trem. Já participei de final de mestrado, finalização de dissertação de mestrado, finalização de tese de doutorado. Já fiz finalização de tese de doutorado aqui no Brasil, fora, na França. Já fiz tanto trem, participei de posse em coordenação de pesquisa na Universidade de São Paulo, aqui nas coordenações. Eu vou falar uma coisa para vocês. Já casei 670 vezes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Já fui mãe, você é mãe. Gente, a colação de grau é um negócio que, assim, a gente não esquece. É um momento da nossa vida que é um dos momentos mais emocionantes da nossa vida. É a colação de grau. E todas, até hoje, eu vou. Seja, às vezes eu estou lá como madrinha ou professora homenageada, outro como professora, eu vou para acompanhar. Todas eu fui. Todas as colações. E esses dias nós tivemos a colação de mais de 1.000 pessoas lá participando. Colar grau pelo Zoom. Colar grau sendo acompanhado pelo YouTube. Nossa Senhora, eu estava lá no NPDU, a gente ainda estava lá na Uni, eu falei para o professor Daniel, me dá uma meia horinha, que eu quero, pelo menos o pessoal do direito, eu quero acompanhar. E eu lá no YouTube, pô, parabéns, né? Gritando lá, estourando balãozinho lá no YouTube, eu ficava vendo aquelas janelinhas lá, com os alunos em casa, com as famílias, mãe, pai, eu na vida, com os balãozinhos lá atrás dos alunos. Gente do céu,
Eu chorei lá no NPDU, o Daniel entrou lá, me pegou, eu filmando, fazendo story do povo, colocando, tacando like, acompanhando. Aí o Daniel me entra lá no NPDU, olha e fala, o que foi? Eu falei, eu tô morrendo aqui, porque os meninos estão colando grau lá pelo Zoom. Nossa senhora, gente, é difícil demais. Tem coisa que... Assim, as aulas saem perfeitamente bem, mas, nossa, a menina estava lá com a beca em casa, colando grau lá no emoção. Gente, que situação difícil. Isso aí, para mim, é pegar o coração e... Nossa, muito ruim. Muito ruim mesmo, muito complicado. Enfim, muito ruim mesmo. Deixando esse registro aqui. E espero que vocês não sejam, que vocês consigam colar grau, se Deus quiser, presencialmente. É o que a gente fica pedindo aqui, porque são pessoas tão queridas, uma turma, vocês, né? Eu estou com vocês há um tempo, e ali, nossa, é muito difícil. Só um desabafo mesmo, porque é complicado, né? Povo, a gente vai agora começar um conteúdo, aí voltando, né? Porque o Fabrício mandou uma mensagem, porque a gente fazia francês junto. E aí ele falou, professor, eu vou tomar posse como promotor de justiça. E aí eu queria que você acompanhasse a sessão. Nossa, quando eu vi aquilo ali, a gente quer só desmontar, né? Desmaiar. Porque era o que ele queria. Eu lembro que eu fiz essa pergunta na sala de aula uma vez, nas aulas de ações coletivas eu sempre faço essa pergunta, e eu lembro que ele levantou a mão. E ele falou assim, não, eu quero ser promotor de justiça. Isso já tem um tempinho. O Fabrício estudou muito, muito tempo aí. Pode colocar aí uns anos aí na conta, viu? Uns 5 anos, mais ou menos, ele estudou especificamente para esse concurso. E ele tomou posse nesses dias. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei, né, olhando, observando ali a alegria dele. Ele estava sozinho mesmo, numa bancada, tomando posse, e algumas câmeras ali pegando, e pouquíssimas pessoas dentro do ambiente, e todo mundo de máscara, e ele tomando posse naquilo que ele mais sonhou na vida dele, a gente acompanhando de longe. Aqui, pelo menos, existem essas possibilidades da gente acompanhar de longe. E na hora que eu vi o Fabrício tomando posse como promotor de justiça, que era o que ele queria, eu lembrei que essas aulas de ação coletiva, eu sempre faço essa pergunta. Alguém aqui da sala quer ser promotor de justiça ou promotora de justiça ou trabalhar no Ministério Público? Porque é um conteúdo que é muito cobrado nas provas envolvendo o Ministério Público. E eu lembro que ele se manifestou na época, falou, eu estou aqui porque eu quero ser promotor de justiça. E hoje ele é promotor de justiça. Tá? Então, fiz todo esse desabafo aqui, porque eu estava vendo a posse do Fabrício, acompanhando a posse dele pelo YouTube. Foi isso. Bom, vou refazer a pergunta, mas assim, se alguém aí, professor, eu não decidi não, ainda estou aqui meio, não sei, né? O que vier. Esse negócio do que vier é complicado no direito, gente, porque o tamanho do conteúdo. Vocês chegaram num determinado ponto que seria muito interessante que vocês conseguissem, pelo menos, eliminar algumas coisas. Professora, eu não sei exatamente o que eu quero, mas eu tenho certeza que eu não quero. Então, a gente vai eliminando aqui. Se vocês conseguem eliminar, vai ficar mais fácil, porque vocês estão num determinado momento que vocês precisam direcionar alguns estudos. Por exemplo, se alguém quer ser advogado, sabe que vai passar por um exame de ordem, já tem que estar começando, já deve, né? O negócio foi suspenso, uma hora vai voltar, mas já devem estar aí preparados para um perfil de prova. Se você, que é um perfil até difícil falar do exame de ordem. Se alguém que dá sala, professora, desde o começo, eu já entrei aqui porque eu quero fazer concurso para magistratura, é outro perfil de prova. Se alguém quer fazer para o Ministério Público, é um perfil de prova. Se alguém quer delegado de polícia, é outro perfil de prova. Delegado de polícia também cai, difuso e coletivo. Então, assim, magistratura também cai, difuso. Essa matéria que cai. Mas no Ministério Público, essa matéria cai muito. Porque ela vai cair até no parecer. Pode ter certeza que até a prova prática de parecer ali, que geralmente é um parecer, ou uma ação civil pública para ser feita, com certeza vai ter esse conteúdo que envolve interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, mesmo que vocês quem não se expressou, mas falou, se tiver, eu vou fazer. Presta muita atenção aqui nessa aula, presta bem atenção mesmo, porque é um conteúdo que não é tão simples e é um conteúdo que cai muito.
Eu nunca vi esse conteúdo cair em exame de ordem. De uns 5 anos para cá, esse conteúdo começou a cair muito no exame de ordem. Então, não tem como mais, né? O que eu posso dizer é que para o Ministério Público isso aqui é a base da base da base da base, vai cair com certeza, inclusive na peça. Então, a gente tem que ter um certo conhecimento a mais para poder fazer até a peça, porque com certeza vai estar ligada a isso. Pessoal, existem determinadas ações que se chamam ações coletivas. A primeira pergunta da aula de ações coletivas é a seguinte: o que torna uma ação coletiva? O que torna uma ação coletiva? Quando eu falo assim, eu vou ajuizar uma ação coletiva, o que é uma ação coletiva? Qual que seria a diferença de uma ação que não é coletiva para uma ação que é coletiva? Porque a gente fala em ações coletivas, a gente tem que saber o que faz de uma ação coletiva. Vou pegar um exemplo, tá? Vamos supor que todos nós aqui somos servidores públicos. Na mesma categoria, mesmo salário, nós trabalhamos no mesmo lugar, pensa que grupão louco. Isso, mas vamos entender esse várias pessoas aqui. Vamos supor que todos nós, Wanderson, aqui da sala, somos servidores públicos da mesma função, fomos aprovados no mesmo concurso público, temos o mesmo vencimento, a mesma coisa, estamos ali, né, a mesma categoria de servidores. Aí tá. Aí vamos supor que somos servidores públicos, qualquer municipal, estadual, federal, não é um caso. Aí, de repente, vem uma lei, é publicada uma lei, que tira um determinado direito adquirido nosso, por exemplo, dos nossos vencimentos. Foi tirado. Foi legal o que foi feito. Aí, o que acontece? Todos nós aqui, nós estamos em 37 participantes aqui da aula. Todos nós, 37, todos aqui, nós vamos ajuizar uma ação, aqui a gente sabe que é um mandato de segurança, mas vamos colocar uma ação, nós vamos ajuizar uma ação para discutir essa ilegalidade. Todos nós, 37, nós somos parte ativa, nosso nome aparece, nossa, pode ser litisconsórcio. Todos nós ali, nossos nomes vão aparecer na ação. Porque, na verdade, a causa de pedir é a mesma, o pedido é o mesmo, a gente não está pedindo valores, a gente não está discutindo valores, a gente está discutindo a ilegalidade da retirada de uma lei. Claro que a gente pode levantar até a inconstitucionalidade dessa lei pela via difusa, enfim. Mas todos nós 37 vamos fazer uma única ação para que volte esse benefício que foi tirado por lei, que é ilegal. Nós todos. E aí? Eu pergunto para vocês, isso é uma ação coletiva? Vocês acham? – 37 pessoas estão ajuizando uma ação para pedir a mesma coisa. Nós, todos nós aqui. Chuta aí, pô. Vocês acham que isso é uma ação coletiva? Não é uma ação coletiva? Vocês acham? Parece, né, Milena? Parece uma ação coletiva, né? 37 numa ação. Quem mais? A sala já acha que não. Óbvio, o fato de ter 37 autores não fica ação coletiva. Marina também acha que não. Porque não adianta a gente estudar ação coletiva, a gente não sabe o que torna uma ação coletiva. Gente, o que torna uma ação coletiva não é, a Juliana também acha que não, o que torna uma ação coletiva não é a quantidade de pessoas no polo ativo ou no polo passivo de uma ação. Não é isso que torna uma ação coletiva. O nome disso é litisconsórcio. Então, se eu tenho 2 ou mais pessoas no polo ativo, no polo passivo, eu tenho uma situação de litisconsórcio. A regra não é essa. É claro que uma ação coletiva a gente pode ter mais de um. O que torna uma ação coletiva é o objeto dela.
Se o objeto tutela o interesse de uma coletividade de pessoas, é isso que torna uma ação coletiva. Mas aqui mas as pessoas estão defendendo seus interesses individualmente. Então, se vocês observarem, são 37 pessoas que estão no polo ativo da ação, mas é isso aí, o caminho é esse, é o objeto, Milena. Se tem 37 pessoas defendendo o seu interesse numa única ação, são interesses individuais que cada um está defendendo o seu. Então, aqui o que nós temos, a sentença vai beneficiar todas essas pessoas aqui de forma individual. É porque elas estão na ação. Eu vou dar um exemplo que vocês vão compreender melhor. Suponhamos que todos nós servidores somos filiados a um sindicato. Nós temos um sindicato nosso, especificamente. E aí o sindicato toma conhecimento dessa violação, entra em contato com a gente, fala, e aí, vocês querem que o sindicato faça a defesa do interesse de vocês têm um sindicato para isso. E o sindicato, não a gente, os 37, o sindicato vai lá e ajuiza uma ação, mas a parte é o sindicato, não somos nós. Vai lá e ajuiza uma ação para defender o nosso interesse. Observem que é uma ação feita por uma pessoa que está defendendo o interesse de uma categoria. A sentença não vai beneficiar o sindicato. A sentença vai beneficiar o objeto, é a coletividade de pessoas. No primeiro exemplo, os 37 estão defendendo o seu interesse. Nós aqui estamos defendendo o nosso interesse individualmente, mas usando uma única ação. Não é ação coletiva isso aqui. Isso aqui são 37 pessoas que estão utilizando a mesma ação para defender individualmente o seu interesse. O nome disso é litisconsórcio ativo facultativo, não é nem obrigatório. Porque eu poderia fazer a minha ação sozinha, a Malu podia fazer a ação sozinha dela, a Lohane poderia fazer a ação sozinha dela, a Áurea, a dela. Ou poderia Micaele, Rodrigo e Pedro fazerem a deles em uma só, e eu, Gabriele e o Fará, a gente fazer a nossa. É tudo facultativo. Ou então, cada um dessa sala fazer a sua ação própria, para defender o seu interesse, para voltar esse benefício que foi tirado por lei. Por isso que é um litisconsórcio ativo facultativo. Agora, se a gente tem um sindicato, nós não somos partes, nós somos é o nosso interesse que está em jogo aqui, é a coletividade. Se um sindicato nosso ajuiza uma ação para alegar a ilegalidade disso aí, para retornar e beneficiar essa coletividade de pessoas, isso é uma ação coletiva. Isso aqui é uma ação coletiva, porque o objeto é a coletividade. Vamos falar um monte de exemplo aqui para vocês compreenderem. Vamos imaginar a seguinte situação. Suponhamos que uma determinada empresa, indústria, ela mais ou menos, existe ações coletivas para defender interesses trabalhistas. Aqui pode entrar, mesmo sendo servidor público estatutário, são questões trabalhistas, é um dos braços, tá, Maria Vitória? É um dos campos, mas é muito amplo. As ações coletivas, elas servem para defender interesses de todos os aspectos que vocês imaginarem. Olha os exemplos que eu vou dar aqui que vocês vão compreender. Principalmente consumidor, meio ambiente, patrimônio público. Vocês vão ver. Suponhamos que a indústria está poluindo um rio. Está emitindo uma poluição e está poluindo o rio. Está causando um dano ao meio ambiente. E essa indústria, ela está poluindo esse rio e está causando um mau cheiro terrível. Gente, isso não vai ser da época de vocês, mas aqui em Anápolis tinha um mau cheiro de um lugar. Povo, era terrível, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Foi um determinado período aqui em Anápolis, que dava ali por volta das 16 horas, 15, 16 horas, começava um cheiro horroroso aqui na cidade, que ninguém sabia de onde estava vindo esse cheiro. E o negócio agravava de noite, ficava terrível, gente, eu lembro direitinho. Teve um dia que foi tão ruim, tão complicado, foi um horror. Porque, assim, chovia e parece que o negócio agravava mais e era para o rumo da União Evangélica para lá. Era uma área rural. Eu sei que era para o rumo da União Evangélica. Quando dava a noite, o negócio estava tão ruim, e ninguém sabia de onde vinha esse mau cheiro no começo. Depois teve todo um procedimento para investigar e descobriu que envolvia
uma fazenda, uma área rural que mexia com um negócio de curtume, um negócio lá que estava soltando esse tipo de poluição. Mas depois de muita investigação, a gente sofreu aqui em Anápolis pelo menos uns 30 dias com esse mau cheiro horroroso. E o negócio agravava à noite, eu lembro direitinho, eu estava grávida da Maria Eduarda, eu estava dando aula no 5º período. Lembro direitinho, era aula de Direito Processual Civil 2, era no 5º período, porque a matriz era diferente. Eu lembro que o cheiro foi vindo, eu estava grávida da Maria Eduarda, eu não preciso nem contar o que aconteceu, né? Porque cada coisa que acontece na minha vida que vocês podem imaginar. Imagina quem estava nas fileiras da frente ali. O que virou a sala de... Não gosto nem de lembrar, porque arrepiei. O que virou a sala de aula? Porque eu estava dando aula, o cheiro veio de uma vez assim, e na gravidez eu só sei que quando eu vi, os alunos da frente já estavam tudo empetecado junto comigo. Acabou a aula, simplesmente acabou a aula. Eu até achei que esses meninos iam me processar, mas vocês podem imaginar que virou. Enfim, foi difícil. Enfim, Milena, você não tem noção, não. Nem eu imaginei que eu era capaz de fazer aquilo. Eu nem sei como, que eu nem tinha comido. Mas, enfim, só para dar um exemplo do mau cheiro que era. Paciência. Cada história que eu tenho aí, se eu contar para vocês morrem. Enfim, o que aconteceu? Aconteceu que teve uma investigação do Ministério Público. E depois dessa investigação do Ministério Público, o Ministério Público tomou conhecimento dessa poluição, é um tipo de poluição que estava acontecendo, era um mau cheiro em Anápolis, enfim, causado por uma atividade. O Ministério Público foi lá, ajuizou uma ação que se chama Ministério Público, Promotor de Justiça, foi lá, ajuizou uma ação que se chama Ação Civil Pública, pedindo, depois de uma investigação, num procedimento administrativo, pedindo para cessar todas as atividades daquela que estava sendo feita lá naquela determinada área, em razão do tipo de poluição que estava causando em Anápolis, e sob pena de multa. Então, tinha uma penalização de multa, saiu uma liminar, dando 48 horas para cessar tudo, para tirar aquele odor que estava causando na cidade de Anápolis. Depois, se vocês não souberem, perguntem para os pais de vocês, para os familiares de vocês, vão lembrar dessa história. Tem alguns anos. E aí, o que aconteceu? Observem bem essa ação do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de Goiás, por meio do seu promotor de justiça, faz uma ação, que se chama Ação Civil Pública, a gente vai estudar essa ação, o que ela é, como que ela é feita, enfim. Fez uma ação no nome do órgão, do Ministério Público, contra a empresa, porque descobriu o causador do dano ambiental e, né, saúde, enfim. Pedindo para cessar as atividades imediatamente, sob pena de multa diária, e pedindo para fazer uma readequação do seu licenciamento, verificação para que aquele odor não voltasse a acontecer na cidade de Anápolis. Então, dentro de uma ação civil pública. O que aconteceu? Parou o cheiro. O mau cheiro, ele parou na cidade. E a empresa foi condenada a pagar uma indenização. E aí fica aquele ponto de interrogação que a gente vai compreender depois. Para quem que vai essa indenização, né? Acho que tinha feito para os alunos, ali, aquele dia especificamente daquela aula. Mas, enfim, nós estamos falando de interesse difuso aqui, não vai para pessoas específicas. Vai para os difusos. Mas, enfim, voltando, a situação foi muito mais ampla. Eu contei só um caso pontual, mas era um caso terrível na cidade de Anápolis. E observem que quem foi beneficiado foi uma coletividade de pessoas. Não foi uma única pessoa que foi beneficiada. E aqui eu vou além. Quem foi beneficiado são pessoas indeterminadas. Não dá para saber todas as pessoas que estavam sofrendo com o mau cheiro de Anápolis. Então, às vezes, existem ações que as sentenças e as decisões vão beneficiar um grande grupo de pessoas e, na maioria das vezes, a gente não sabe nem quem são. Porque a gente pergunta assim, quem estava sofrendo com esse tipo de poluição na cidade de Anápolis? Não tem como determinar todas as pessoas. Eu posso colocar assim, os moradores da cidade, posso colocar pessoas que estão passando pela cidade, viajantes, pessoas que se hospedaram na cidade de Anápolis, estão transitoriamente, provisoriamente na cidade. Então, não dá para determinar quem que é o grupo de pessoas. Então, observem que, às vezes, as pessoas são beneficiadas
sem nem saber que elas estão sendo beneficiadas e, na verdade, aconteceu uma ação para defender interesse de uma coletividade de pessoas. Então, para que servem essas ações coletivas? É o objeto, é para defender os interesses de uma coletividade de pessoas. Seja uma coletividade determinada, dá para saber quem está sendo beneficiado com a sentença, seja uma coletividade de pessoas indeterminada. Então, não tem essa... A única diferença é que nós vamos tentar compreender quem é a coletividade de pessoas, se é determinado ou se é indeterminado. Então, só com exemplos para a gente poder compreender. A gente faz um método um pouquinho inverso aqui, a gente vê vários casos, várias situações, vários exemplos, para a gente poder compreender a teoria, porque nós vamos agora estudar interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. As ações coletivas, as principais ações, as ações coletivas, na verdade, são ações que visam a defesa de interesse de uma coletividade determinada ou indeterminada de pessoas. Esse é o conceito de ações coletivas. Então, as ações coletivas são ações que visam a defesa de uma coletividade determinada ou indeterminada de pessoas. Agora, existem espécies de ações coletivas, a gente vai estudar, nós vamos usar duas ações coletivas. A primeira é a ação civil pública. A ação civil pública, ela visa a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, são os três. Então, a ACP, Ação Civil Pública, ela visa a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. E a ação popular, que é feita por cidadãos. Ah, professora, lá na época do mau cheiro de Anápolis, foi o Ministério Público? Foi. Mas poderia ser um cidadão? Poderia. Se ele fizesse a ação, não a ação civil pública, porque pessoas físicas não podem fazer ação civil pública. Cidadãos fazem ação popular. Ah, mas se fosse feita uma ação popular, poderia? Poderia. Vamos pegar aqui a Marília, por exemplo. Ela poderia fazer uma ação popular para a defesa do meio ambiente e para que seja contra essa pessoa, porque a ação popular é para interesse difuso. Contra essa pessoa ou essa empresa que está causando esse mau cheiro e pedir a mesma coisa que o Ministério Público pediu. A diferença é que a Marília não poderia fazer via ação civil pública, mas a ação popular é uma ação que é colocada à disposição do cidadão para anular atos lesivos ao meio ambiente, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, ao consumidor, enfim. Uma pessoa pode fazer a tutela de interesse. Um cidadão, na verdade, ele pode fazer a tutela de interesses coletivos. Então, a poluição de um rio, vamos pegar um córrego que passa dentro de Anápolis, suponhamos que esse córrego está sendo contaminado, ou alguém, uma pessoa, tá, que reside ali ilegalmente nas margens do córrego, por exemplo, é uma área de preservação permanente, mas tem algumas casas ali, elas estão jogando lixo e acabando com o córrego X. Qualquer cidadão aqui dessa sala é parte legítima para ajuizar a ação contra o causador do dano e pedir para cessar imediatamente a poluição do rio X. Essa sentença vai beneficiar uma coletividade de pessoas aqui em Anápolis, ou nas cidades de vocês. Então, observem que até cidadãos, nós, pessoas físicas, podemos fazer uma ação coletiva. A ação popular, inclusive, é uma ação que é muito cobrada no exame de ordem. Ela caiu recentemente, eu não sei se vocês viram, ela aparece muito na prova de direito administrativo, mas a ação popular é uma ação. Na segunda fase, ela é muito comum que ela seja a peça. A gente vai estudar as particularidades dessa ação popular, mas a gente tem que compreender aqui as regras gerais das ações coletivas, e geralmente é uma situação assim. Existe um ato que é lesivo ao meio ambiente ou ao patrimônio público, por exemplo, e aí pergunta lá, conta o fato e pergunta, na condição de cidadão, apareceu o cidadão, a palavra cidadão é ação popular, porque a ação popular, a legitimidade ativa é qualquer cidadão. A lei não fala em pessoa, fala em cidadão, ou seja, existe uma diferença entre pessoa e cidadão, e só cidadão pode ajuizar a ação popular. Cidadão é quem está em pleno gozo dos seus direitos políticos.
pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos não podem ajuizar a ação popular porque não são considerados cidadãos, são considerados pessoas. E pessoas, sem ser cidadão, não pode ajuizar a ação popular. Tanto que vai até uma dica aqui para vocês não se esquecerem, quando vocês forem fazer a ação popular como peça, não se esqueçam de colocar lá na qualificação título de eleitor, número, porque é uma dos diferenciais da ação popular quando a gente vai elaborar peça. Então, vamos pegar aqui alguns casos de ação coletiva, tanto ação civil pública como ação popular, que a gente já viu acontecer. Venda de rua. Vendeu a rua. Vocês acham que isso acontece ou não? Vender rua? Mais do que vocês imaginam. Vou pegar um caso real. Muitos anos atrás, venderam rua. Uma rua. Aqui em Anápolis. Aí o dono da rua, quando a gente fala assim, não, fulano é o dono da rua. Tem gente que é o dono da rua. Aí a pessoa que comprou a rua, isso tem muitos anos mesmo, gente. Ninguém acreditou quando viu esse negócio. O dono da rua vai lá e me taca uma passarela no meio da rua para ligar um prédio no outro. A pessoa simplesmente sai de casa. A pessoa sai de casa para comprar uma rua. Eu vou ali comprar uma rua. É a mesma coisa que comprar uma roupa. Eu vou comprar uma rua. Se eu conseguir comprar uma rua, passou uma passarela no meio da rua. A rua é dela, enfim. Vocês já tiveram direito administrativo. Vocês já estudaram bens públicos. Vocês já estudaram que existem bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens dominicais. E sabem que para a gente, rua é bem de uso comum do povo. Para ter uma venda de um bem de uso comum do povo, tem todo um processo que se chama desafetação. Vocês vão lembrar lá do direito administrativo, desafetação. Isso é um procedimento burocrático que acontece, tem que acontecer dentro do poder público, passar por lei, em todo um procedimento, não é só entrar e comprar a rua. Enfim, comprar a rua. O que aconteceu? Uma pessoa que nem morava na rua foi lá, um cidadão, ajuizou uma ação popular para anular a venda da rua. Conseguiu, anulou a venda da rua. Depois teve todo um processo de desafetação e houve aí uma alienação, uma permissão para poder a pessoa continuar uma passarela um pouco mais alta, enfim. Mas, ou seja, a coletiva não foi nem um morador ali da rua, foi uma pessoa, um cidadão que tomou conhecimento da situação. Isso defendendo interesses de uma coletividade de pessoas. Outra situação, as poluições de rio, já mencionei. Vocês já viram aquelas situações que a gente chama de recall? Às vezes a gente está lá assistindo televisão, vocês estão lá assistindo a novela, tá tendo novela? Nem sei como é que tá a noite aí, porque a gente dá aula, né? Deve ter só 15 anos que eu não assisto novela. A gente dá aula à noite, não vê. Mas vamos supor que vocês estão vendo BBB. E vocês estão vendo lá o dia do paredão. Paredão falso. E aí, do nada, aparece uma publicidade, não é propaganda, vocês vão ter direito do consumidor no próximo semestre, e propaganda é uma coisa, publicidade é outra. O que a gente vê para fins comerciais é publicidade, tá? Propaganda é para fins governamentais ou fins partidários. Então, não é correto, não é propaganda. O supermercado está fazendo a propaganda X. É publicidade o nome, para fins comerciais. Então, vocês estão lá assistindo e, de repente, aparece um negócio lá subindo, vocês estão vendo lá, está na hora das publicidades. Aí, de repente, aparece um texto, do nada lá. Qualquer empresa de veículo, a Peugeot, Renault, a Volkswagen, a GM, enfim, convoca todos os proprietários do veículo da marca tal, adquiridos no período de tal a tal, vai subindo, e vai falando, para comparecerem na concessionária mais próxima, para efetuar a troca de uma peça, porque veio um erro de fábrica, alguma coisa assim, o mais urgente possível, por isso.
a gente chama isso de recall. Então, vocês que adquiriram esses veículos aí, vão lá. Ah, mas vai ter que pagar alguma coisa? Não, não vai. É de graça, tem que fazer a substituição, porque veio um erro de fábrica e foi detectado. Gente, para chegar naquilo ali, para chegar naquele ponto, aconteceu um problema, alguém processou alguma coisa, o Ministério Público tomou conhecimento desse defeito de fábrica, a empresa foi processada, teve uma liminar, o juiz ou a juíza colocou assim: proceda imediatamente a chamada de todos os consumidores disso aqui para que seja substituído o mais rápido possível, porque isso aqui pode causar um acidente. Isso aconteceu com a Peugeot uma vez. Teve um problema no cinto de segurança e uma pessoa morreu, porque o cinto de segurança estava com uma falha e foi descoberto que isso era um problema em série. Então, a partir de um caso, várias pessoas foram... Olha para você ver, às vezes a gente está em casa, tem o carro, e nem imagina que tem uma ação rolando aí que pode nos beneficiar, mas na verdade é evitar que situações aconteçam. E aí tá, vocês estão lá e simplesmente são chamados para ir lá fazer a substituição dessa peça. Alguém fez uma ação. Geralmente é o Ministério Público. Então a gente está lá e simplesmente uma coletividade de pessoas foi beneficiada em relação a isso. Outro exemplo, eu preciso encher vocês de exemplo para vocês compreenderem depois as diferenças do que é interesse difuso, coletivo e individual homogêneo. Suponhamos que vocês tem aqui na sala alguns pescadores da Baía de Guanabara, ou então de algum rio. E vocês são organizados em uma associação. Existem aqui na sala 15 pescadores, 15, e vocês são ligados a uma associação de pescadores do Rio X. A Associação de Pescadores do Córrego tal, da Baía de Guanabara. Associação de Pescadores do Rio São Francisco, do Rio Araguaia. Exemplo. Aí o que acontece? Acontece uma poluição do rio. E com essa poluição desse rio, a pesca de vocês fica prejudicada, porque o rio está completamente poluído, não tem como fazer a pesca. E aí, simplesmente, vocês 15 associados, vocês se reúnem ali e conversam, e a associação que vocês fazem parte, não vocês, mas a associação dos pescadores do Rio Araguaia, por exemplo, ajuiza uma ação contra quem está causando o dano no rio, a poluição, e consegue uma sentença favorável. E essa sentença favorável é no sentido de que cesse as atividades, há um processo para despoluição do rio, para que vocês conseguem retornar ao trabalho, porque a pesca é o trabalho de vocês estão tendo prejuízo. Ah, mas pode pedir até a condenação desse tempo que a gente ficou parado aqui, não recebeu? Sim, nessas ações coletivas é possível pedir a condenação. E aí essa associação, não vocês, os pescadores, conseguem uma sentença favorável e em menos de uma semana vocês já começam a retornar ao trabalho de vocês e a receber aquilo feito por meio de uma ação, uma ação, e aqui 15 pessoas determinadas foram beneficiadas com essa sentença. Então, o objeto é a coletividade de pessoas. Vou pegar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil também há alguns anos, não sei se vocês vão se lembrar, mas o que acontece? Gente, vocês não sei se vocês sabem, vocês não vão acreditar que aconteceu aqui, porque aqui acontece tudo, né? Uma pílula anticoncepcional de farinha. Tinha farinha no negócio, farinha. A pílula anticoncepcional de farinha. Quem aqui já se lembra ou já ouviu falar dessa história no Brasil? Põe aqui no chat. Professor, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, que já aconteceu aqui no Brasil. Conta para mim se vocês já ouviram falar desse problema. Ouviu falar. E foi verdade. Não sei, eu acho que não. Acho que aqui não tem nenhum filho da pílula anticoncepcional de farinha. Vocês são muito novos para ser filho da pílula de farinha. Mas, assim, gente, se cai no mercado de consumo a pílula anticoncepcional. Uma das pílulas anticoncepcionais mais usadas na época. Microvilar, o nome. De uma empresa super séria. Ninguém nunca ia imaginar aquilo. Imagine quantas mulheres usando a pílula anticoncepcional de farinha. Mas foi questão de um mês. Mas foi aquela carrada de mulher grávida, sem entender, e uma conversando com a outra, mas como o negócio foi agitando, aglomerando.
Foi parar no Ministério Público o negócio, porque as pessoas... Claro que as pessoas fizeram suas ações individuais, também é possível fazer isso. Vai dar aí uma litispendência, ou vai dar aí uma conexão de ações, desculpa o termo, não é litispendência, vai dar aí uma conexão de ação. E o que vai acontecer? As ações vão ter que ser reunidas para ser julgadas conjuntamente. Mas chegou ao conhecimento do Ministério Público. E aí o Ministério Público, a partir de um caso, começou a fazer umas comunicações e chamar algumas pessoas para serem ouvidas, instaurou um procedimento administrativo, que a gente vai falar sobre ele na próxima aula, e aí chegou à conclusão que se tratava de um problema de fábrica, que não era um caso isolado, que uma mulher engravidou por razão de um apelo que poderia ter algum problema. Foi um problema em massa no Brasil todo. O que aconteceu? O Ministério Público ajuizou uma ação contra a empresa, pediu para cancelar, parar toda a produção, cessar e retirar imediatamente do mercado de consumo, e deu horas para isso, para entrar em contato, imagina a estrutura, para retirar imediatamente do mercado de consumo todas as caixas contendo a pílula microvilar na época, por isso, com multa diária altíssima, não foi negócio de R$1.000, 5.000, não, você só pegar 100 mil para cima, é igual recall. Para chegar na televisão, no horário daquele ali nobre, para subir um negócio daquele, vocês podem ter certeza que fica mais barato do que a multa diária que foi colocada, se não fizer alguma coisa. Então, situação muito complicada, o negócio já estava feito, quem não queria gravidez naquele momento já estava grávida e acabou tendo que querer, não teve jeito. E aí, o que acontece? As pílulas são retiradas imediatamente do mercado de consumo, a sentença abre a possibilidade de indenizações para quem se sentiu lesado no momento. É claro que não tem como, já nessa única ação, fazer todas as indenizações de todas as mulheres, mas elas podem perfeitamente utilizar essa sentença, ou fazer as suas ações próprias, vai depender, mas a questão aqui não é essa, a questão é que uma única ação ela determinou nessa ação, foi determinado nessa ação a defesa de uma coletividade de pessoas. Então, mulheres que já tinham tomado e se sentiram lesadas, porque algumas falaram, não, já queria engravidar, mas não vou fazer nada não. Mas se sentiram lesadas, foram beneficiadas com uma sentença que caberia já uma liquidação e já fazia possível execução para receber uma indenização, liquidação mais execução, e também mulheres que foram impedidas de tomar a pílula de farinha. Então, é uma sentença que acabou atingindo uma coletividade de pessoas também. Tudo foi resolvido por meio de uma ação coletiva. Não vão longe, não, aqui em Anápolis. Vocês lembram da confusão da Vista? Vocês sabem a Vista? Conhece a Vista aqui de Anápolis? Vocês conhecem? Já ouviu falar assim? Já. Vocês sabem onde é a Vista? Pode contar que sabe. Vista é aquele lugar perto da unha ali, ó, que o povo vai estudar. Pega os livros e leva lá para a Vista. Para ficar estudando a OAB. Põe os carros. Tem hora que eu acho que eu moro num autódromo, num sei lá. Aquele lugar que o povo para os carros ali e leva os livros para compartilhar conhecimento, que lá é a Vista. O que acontece? Lá na Vista, você sabe, para ser uma vista, né? É a rua sem saída, né? Que senão o povo cai lá. Enfim, naquela rua da Vista, não tem um monte de predinho, tem casa de frente para a Vista. Imagina quem mora lá. De frente ali. Os carros ficam tudo ali. Vocês lembram da confusão da Vista? A confusão da Vista foi o seguinte: os moradores Lascou em Mateus. O Fará conhece bem lá, qualquer coisa. Vocês perguntam para ele onde é que ele passa a localização. Os moradores da Rua da Vista fecharam a rua. Eles fecharam, colocaram o portão lá na rua. Tacaram o portão na rua. Fechou. Conseguiu fechar. A pessoa lá de Goiânia, nem é de Anápolis. Você diz, nossa, mas a pessoa que fez isso foi de Anápolis? Não, foi a pessoa lá de Goiânia. Um cidadão lá de Goiânia
virou e falou: aquela rua é bem de uso comum do povo. A vista é um patrimônio da cidade de Anápolis e ninguém pode impedir o acesso à rua. Está errado. O cidadão lá de Goiânia, não foi de Anápolis, foi até meu aluno, ele é advogado. Ele mesmo fez um negócio, ele é advogado, foi aluno nosso aqui. E ele criou aquela polêmica nas redes sociais. Nossa Senhora, quase que ele criou nem sei o que, um movimento. Eu falava, Jesus do céu, o que vai virar isso aqui? Virou uma confusão nas redes sociais quando fechou essa vista. Eu vou tomar providência, eu vou tomar essa prova, vou resolver se tem essa vista em Anápolis, o povo brigando cada vista, e os moradores falando que era questão de segurança, porque lá na vista não era só uma vista, muitas pessoas iam para lá e cometiam crimes, muitas pessoas iam para lá e usavam, né, droga, e virava aquela confusão, e às vezes eles chegavam em casa à noite e pegavam o que vocês já sabem o que acontecia lá, que acontece, né, lá naquela vista, e era uma situação muito complicada. Que das janelas das crianças dava para ver umas coisas muito complicadas. Imagina a confusão que não virou. Por isso que eles colocaram o portão. Aí veio o advogado lá de Goiânia, que ele, na verdade, era daqui, só que na época ele estava morando em Goiânia, e falou: eu vou fazer uma ação. Eu vou fazer uma ação, eu sou cidadão, vou fazer uma ação popular. Por quê? Porque a coletividade quer ter acesso à vista, e ela está numa rua, que é um bem de uso comum do povo, e está errado colocar esse portão. Aí ele foi, fez uma ação popular e conseguiu anular a autorização que eles conseguiram da prefeitura, do município, para colocar aquele portão lá. E aí teve uma ordem, uma liminar, para que aquele portão fosse retirado. O que aconteceu? O portão foi retirado e as pessoas passaram a ter acesso à vista, depois a sentença saiu confirmando e acabou que teve que tirar o portão da vista, porque ela está num bem de uso comum do povo. Parte da sala vai concordar, parte da sala não vai concordar, mas a questão é que prevaleceu o entendimento de que, por ser um bem de uso comum do povo, não poderia fechar. É claro que vai dar um monte de discussão aqui na sala, a gente pensar, mas enfim, a questão da segurança vai ter que prevalecer. Aí vem outra pessoa e fala assim, tá, mas aqui prevalece o interesse coletivo sobre os interesses privados. É muito complicado. A questão é que uma ação feita por um cidadão, que é a ação popular, conseguiu anular essa autorização do portão da vista e conseguiu ser retirado. Então, a gente tem aqui, a gente poderia ter aqui vários exemplos de ações coletivas para a gente poder compreender. Mas o interessante é a gente saber esses exemplos para a gente poder compreender a teoria. É aquele outro exemplo muito comum. Suponhamos que vocês estão assistindo televisão, e aí, de repente, está passando uma publicidade. Tá lá. Isso no Brasil inteiro. Ela é nacional, ela não é regional, ela não é estadual, ela não é local, ela é nacional. Então, vem uma grande empresa, faz aí uma publicidade, e vocês entendem que essa publicidade ela é discriminatória por racismo. Por exemplo, a gente bate o olho e fala assim, nossa, mas que... A gente fala propaganda, né? Mas o correto é publicidade, como eu falei para vocês. Nossa, mas que publicidade racista? Ela é uma publicidade racista. E várias pessoas começam a compreender isso. Tanto um cidadão, aí o próprio Ministério Público toma conhecimento dessa publicidade e fala, não, realmente, isso aqui é uma publicidade racista. E aí ajuiza uma ação civil pública para que essa publicidade seja imediatamente retirada do ar, sob pena de multa no valor X. De repente sumiu a publicidade. Aí a gente pergunta assim, quantas pessoas foram beneficiadas com essa publicidade? Não dá para saber, são pessoas indeterminadas, todas as pessoas que se sentiram ofendidas em relação a essa publicidade. Mas é o Brasil todo, não dá para ter conhecimento. E uma sentença atinge bens direitos, né, de uma coletividade de pessoas. Para fechar os exemplos, um exemplo muito comum, a questão de medicamentos. Suponhamos que alguma pessoa aqui da sala, ela faça uso de um medicamento de alto custo, e esse medicamento de alto custo precisa obrigatoriamente ser fornecido pela rede pública. Você não precisa pagar por esse medicamento. Ou então, um leite de uma criança. Enfim, existe aí uma obrigatoriedade de ser fornecido pelo poder público. E aí, uma pessoa da sala vai e no Ministério Público, por exemplo, ela poderia fazer a sua própria ação, mas ela, questão de medicamento, o Ministério Público pode fazer, a pessoa não ter gasto nenhum. Ela vai no Ministério Público, narra que está faltando aquele determinado medicamento na rede pública, porque ela faz uso, mas outras pessoas também fazem uso. E aí o Ministério Público
ajuiza uma ação e obriga o poder público a fornecer medicamento para essa pessoa, mas para colocar também à disposição da coletividade de pessoas o determinado medicamento X, porque é um medicamento muito frequente de ser utilizado por outras pessoas. Eu vi um caso acontecer já em um determinado município que a rede pública não disponibilizava oftalmologista. A cidade não tinha oftalmologista pela rede pública, então as pessoas só particular. E a lei prevê que tem que ser disponibilizado, o acesso à saúde ele não pode ser selecionado, né? Vamos colocar só clínico geral, não. Não tinha oftalmologista. Aí o Ministério Público, vocês estão vendo toda hora eu falo Ministério Público, né? O Ministério Público, via promotora de justiça, fizeram uma ação. Não tinha um caso pontual, só tomou conhecimento que não tinha esse profissional da área, ajuizou uma ação para que o município disponibilizasse na rede pública de saúde um profissional, 2 profissionais, não sei a quantidade, na área de oftalmologia, porque isso aqui, irmão, essa turma é cruel, maluco, pede para parar, te mandar a localização, que ele te manda. Só que não pode sair de casa agora, não. Depois vocês veem o que é isso aí. Todo mundo dentro de casa. Aí, senão vocês vão para aula. Fica quieto. Todo mundo dentro, pelo amor de Deus, não sai de casa. Gente, eu tô falando sério. Todo dia a gente conversa com o povo Não sai, não. Fica quieto. Depois vocês vão dessa vista. Na hora que o trem estiver bom, vocês vão lá estudar. Mas, por enquanto, não sai de casa. Fica assistindo aula aqui nesse negócio. Nós já estamos aqui. Se eu souber que vocês foram para a vista, vocês vão ver. Aí foi feita uma ação e foi disponibilizado na rede pública o oftalmologista. E observem que uma ação, às vezes nem é o promotor que está sendo beneficiado, mas voltou o áudio? Até meu áudio ficou mudo. Tá normal? Ah, tá. Foi, Sara. É para você não ouvir mesmo, para ficar em casa. É isso. Foi feita uma sentença mandando disponibilizar na rede de saúde um oftalmologista. Olha a coletividade de pessoas que foi beneficiada com essa sentença. Eu acho que de tanto exemplo, não é possível que vocês não conseguiram compreender que o que torna uma ação coletiva é exatamente o seu objeto. É o objeto da ação que torna uma ação coletiva. Então, quando uma ação ela busca a defesa de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, ou só difusos, ou só coletivos, ou só individuais homogêneos, ou os 3 ao mesmo tempo, nós estamos, até agora nós estamos nessa vista, nós estamos diante de uma ação coletiva. E o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a ação civil pública, porque eu falei vários exemplos de ação civil pública aqui, e a ação popular, que eu falei também vários exemplos da ação popular e vou destacar especialmente a da vista, Ricardo, porque nesse caso foi feita uma ação popular. Lembrando que, professora, qual que seria a diferença aqui? A primeira, na ação civil pública, cada uma tem sua lei, tá? A ação civil pública é a lei 4757/85. Peraí, essa? Não, essa é da ação popular. Ação popular, lei 4717/65. Lei da ação popular 4717/65. E tem a lei da ação civil pública. E tem também a lei da ACP. Nós temos 2 leis, a lei da ACP e a lei da ação civil pública. A gente vai estudar as 2 leis. Mas para fazer a primeira diferenciação, é o quem pode ajuizar. Primeira questão, a ação civil pública, ela é uma ação colocada à disposição dos legitimados da lei da ação civil pública, no artigo 5º, Ministério Público, os entes da federação, não tem pessoa física. Então, pessoa física não pode fazer ação civil pública. Por excelência, é o Ministério Público. Defensoria Pública pode fazer ação civil pública. Associações podem fazer ação civil pública, desde que constituídas há mais de um ano e que tenha previsão do seu estatuto, para fazer sindicatos, para fazer a defesa dos seus, de uma coletividade de pessoas.
E a ação popular, ela é uma ação, a ação popular, ela é uma ação colocada à disposição do cidadão para fazer a defesa de interesses difusos. Então, a primeira grande diferença aqui é na legitimidade. Quem pode ajuizar as ações? Na ação civil pública, apenas algumas pessoas, não incluindo pessoas físicas, porque pessoas físicas fazem ação popular, que são os cidadãos. Mas o objeto é o mesmo. O objeto da ação civil pública são os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nas ações populares, são os interesses difusos, tá? Essa é a principal diferença. Agora, o ponto aqui é o que são interesses difusos, o que são interesses coletivos e o que são interesses individuais homogêneos. Essa é a grande diferença que nós temos que estabelecer. Isso aqui não pode ficar perdido, e aí a gente tem que, né, compreender aí essa diferenciação, tá? Bom, já são 10h17, passaram aqui 2 horas de aula, nem vi. Antes da gente... Aí a gente começa a nossa próxima aula já estudando essa diferença, tá? Porque não dá para fazer uma quebra de raciocínio quando a gente começa a estudar essas diferenças. Mas deixa eu pegar aqui um caso para a gente poder fechar o nosso estudo. A gente vai fazer estudo de caso. Agora dá tempo, né? Principalmente para quem estava remoto, porque 50 minutos de aula a gente ainda estava lá em juizado especial da Fazenda Pública. Olha esse caso aqui para a gente poder fechar o nosso conteúdo, tá? De juizado, e a gente até começou a estudar ações coletivas, mas a gente precisa fazer um estudo de caso aqui para a gente ver como que fica essa questão aqui de juizado. Olha só. Ana Maria, servidora pública federal, cuidado com essas palavras federal, que vem só para confundir. Servidora pública federal, no dia 1º de fevereiro, tá? Encontrava-se conduzindo seu veículo em direção ao seu trabalho no INSS. Ela é servidora pública federal, é uma autarquia. Momento em que um veículo da Secretaria de Estado da Fazenda, que estava sendo dirigido por Manuel Sampaio, avançou o sinal vermelho e confundiu com o seu. Olha só, a mulher é servidora pública federal, trabalha no INSS, mas isso não afeta a resposta. Porque quem colidiu com o veículo dela não foi veículo do INSS, não foi nada federal, foi a Secretaria de Estado. Então, é o Estado. Vamos supor, aqui não tem o Estado, a Goiás. Vamos colocar exemplo Goiás. O acidente aconteceu em Goiânia. E a Ana Maria reside em Anápolis. A Ana Maria, ela sofreu prejuízos no valor de 8 mil. Com tratamento médico, pagou 3 mil. E atualmente está traumatizada com o trânsito, não consegue mais dirigir. Então, ela tem 11 mil de prejuízo aqui material. Está traumatizada, não consegue mais dirigir. Pode pedir um dano moral. Olha a questão. Ana Maria, ela foi o veículo da Secretaria da Fazenda do Estado. Exemplo, Goiás. Como está tudo aqui, vamos colocar o exemplo do Estado de Goiás. Ela vai ajuizar uma ação de indenização por danos materiais, a gente tem o valor já, e dela pode pedir danos morais. No valor que ela entender, não vai ser muita coisa aí, mas vai dar alguma coisa. Ela não vai processar a Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda é um órgão. Ela vai processar o ente que responde pelo órgão, a teoria do órgão. Lá do direito administrativo, ela vai processar o Estado de Goiás. Então, a Ana Maria vai ajuizar uma ação contra o Estado de Goiás. Essas questões aí de INSS, Servidora Pública Federal, só veio para confundir a cabeça e a pessoa achar que é no Juizado Especial Federal, mas não. Você vai levar em consideração o réu, que é o secretário, que é o Estado de Goiás. E aí você vai pedir indenização por danos materiais e morais. Ok, até aqui tudo bem. Outro ponto que a gente pode extrair daqui. O acidente aconteceu em Goiânia. Ana Maria reside em Anápolis. Onde ela vai poder ajuizar essa ação? Em qualquer um. Lembra que eu falei para vocês que a ação de reparação de danos, a competência
é tanto o domicílio do autor como o local do fato. Então, ela pode ajuizar essa ação tanto em Anápolis, porque ela reside em Anápolis, domicílio do autor, como pode ajuizar essa ação em Goiânia, porque foi o local do fato. Então, ela vai ajuizar uma ação de indenização por danos materiais e morais no Juizado Especial da Fazenda Pública, porque o réu é o Estado de Goiás, vocês têm que olhar quem é o réu. Onde? Ou no domicílio do autor, ou no local do fato, porque pela lei, reparações de dano pode ser no domicílio do autor ou no local do fato. Tá? Essa aí é uma solução jurídica para o caso. Fica alguma dúvida nesse caso, especificamente? Ou todo mundo compreendeu? Professor, na hora do endereçamento, vai ser ao juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da subseção ou da comarca? Da comarca. Milena, a subseção ou seção judiciária é só na federal. Tá bom. Então, vai ficar ao juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de... Vai depender se você for fazer em Anápolis, da comarca de Anápolis ou da comarca de Goiás. Ok. Ok? Mais alguma dúvida? Nenhum? Ok? Deu para compreender até aqui? As noções gerais de ações coletivas. Na próxima aula a gente já começa diferenciando, tá? Difuso, coletivo, individual, homogêneo, a ação, como fazer uma ação civil pública, algumas características da ação civil pública, algumas características da ação popular, a gente já fecha coletivas. Aí nós vamos para outra matéria, alimentos, tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui cada aula é assim. Ok? Então tá bom, gente. Sem dúvidas, a gente fecha esses conteúdos, já entra em coletivo, faz um estudo de casa aqui, dá tempo, eu fico era um ponto que eu ficava agoniada na remota, porque eram realmente 50 minutos no máximo, a gente chegava em 1 hora, não dava muito tempo de alguma coisa, às vezes o negócio veio correndo, mas enfim. Em relação ao conteúdo, é isso, a gente está em dia com o conteúdo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula. Mais uma vez, desejo para vocês uma excelente semana, com muito cuidado, com muita saúde para todo mundo, muito carinho, e de uma forma muito especial para todas as mulheres aqui dessa sala. E não se esqueçam do que eu falei. Se empenhem de todas as formas para terem valor, porque é o valor de vocês que vai trazer tudo que vocês almejam. Não só o sucesso. O sucesso é muito frágil, qualquer pessoa tira da gente. Mas o valor e o conhecimento, não. Ninguém e absolutamente ninguém é capaz de tirar isso da gente. Parabéns e tudo que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês. Tenham uma excelente semana. E para os homens dessa sala, beijos e carinho muito grande também. Nós temos um dia muito diferenciado e especial, mas todos vocês também merecem todo o carinho daqui, tá bom? Muito obrigada por tudo. Boa semana, povo. Obrigada, professora, para a senhora também.